Olá, Roberta Mussac para mais um post do canal T21. Hoje a gente vai conversar sobre um método chamado Padovan, que é um método que todos os pais e profissionais vêm falando, perguntando. Então eu convidei duas pessoas muito especiais para conversar com a gente sobre isso. Doutora Sônia Padovan, filha de Bia Padovan, que é a criadora do método, e a doutora Marisa Riff, que além de fonoaudióloga e especialista no método, vou já apresentar cada uma por si, ela também é especialista em T21 para trazer um pouco mais de informação a respeito do tema que a gente costuma falar no canal. A doutora Sônia é médica com especialidade em psicologia e psicoterapia de criança e adolescente. Trabalha com reabilitação do sistema nervoso há 25 anos em 14 países com o método Padovan de reorganização neurofuncional, formando terapeutas e trabalhando nas clínicas com o método Padovan. Obrigada por aceitar esse convite. Toquei um inferno na vida dela, gente. Essa mulher viaja, trabalha, toquei um inferno, mas conseguimos. Obrigada por aceitar. Muito obrigada também. E doutora Marisa Riff é fonoaudióloga formada pela USP, especialista no método Padovan, especialista em fisiologia oral e especialista em síndrome de Down pelo CPEC. Obrigada também, Marisa. Eu que agradeço. Eu costumo fazer sempre as três mesmas perguntas para todos os profissionais entrevistados, para que fique claro e dê a mesma oportunidade para todos de expressar em relação ao método. É um método? O Padovan é um método porque tem, por exemplo, o AB eu chamei de método e era uma ciência, então... É uma metodologia aplicada e com base na ciência também. É isso. As duas claro. coisas. As três perguntas, eu vou começar pela primeira, que é explique brevemente as bases e teorias aplicadas à técnica. Então seria o quê? O que é o método Padovan? Certo, começo. Pode falar. Então, assim, como a gente fala, né, de reorganização neurofuncional, é uma técnica ou um método, mas a técnica mesmo, baseada no neurodesenvolvimento, de recuperar ou instalar esse processo do desenvolvimento neurológico de uma maneira muito fiel ao próprio programa genético. Então, a gente sabe que o sistema nervoso ele precisa de tempo, né? De vários fatores, mas ele tem um programa genético que tem uma sequência neuroevolutiva, né? Que a gente espera para cada idade, um determinado nível de aquisição, seja na locomoção, seja na fala, seja na parte mais cognitiva. Então, a gente vai se basear nessas sequências do neurodesenvolvimento. E sempre, assim, a sequência completa. Então, a gente separa os grandes sistemas motores do corpo, porque são vários, né? Não é que a gente fala, assim, de todo o processo do neurodesenvolvimento do andar, da locomoção, com todas as suas qualidades. Então, equilíbrio, organização dos eixos, a dinâmica antigravitacional bem organizadinha, e isso culmina com uma harmonia da motricidade global e depois da motricidade fina também. Depois, todo o neurodesenvolvimento, a sequência neuroevolutiva dos braços, cintura escapular até as mãos, a sequência neuroevolutiva dos olhos, que é um sistema motor muito complexo também, né? As sequências neuroevolutivas da aquisição das funções orais, e a última, que é mais escondidinha, que é a organização do sistema nervoso autônomo. Então, se a gente pega todas essas entrelaçadas, elas vão construindo essa qualidade do edifício do neurodesenvolvimento global, né? Então, assim, eu acho que uma grande qualidade dessa terapia é que a gente nunca separa isso, a gente sempre faz todas essas sequências neuroevolutivas na paralela, numa mesma terapia, dando ênfase àquilo que o paciente precisa mais. É mais na locomoção, é mais na parte de motricidade
das mãos, é mais na parte da motricidade da fala, é mais na parte da linguagem. Então, assim, essa base da sequência dos movimentos, a sequência neuroevolutiva, em cima dos movimentos neuroevolutivos, sendo muito fiel à fisiologia neuroevolutiva mesmo, né? Então, assim, é como se fosse alimentando o sistema nervoso dessa informação profunda que faz parte do sistema, do programa genético dele. E posso falar mais uma coisa? Pode, e tem mais um grande pilar assim importante, é de nunca separar, de estar sempre levando em consideração a completude do sistema, que a gente sempre está levando toda a questão do andar, do falar e do pensar em paralelo, dando ênfase para cada parte, mas nunca se fragmentando o sistema, porque cada parte do sistema potencializa e apoia o outro. Completa, né? Então, por exemplo, a gente nunca vai trabalhar uma fala sem procurar todos os apoios do corpo. Já começa no dedão do pé, né? Se você não tiver essa cadeia anteromediana que dá suporte para a língua bem instalada, você vai construir uma postura lingual em cima de uma areia movediça. Então, essa assim, não é para sair fragmentando, porque a gente olha aquela ponta do iceberg, eu quero que ele fale, eu quero que ele aprenda, né? Então a gente pega da base e vai dando o suporte, mas vai dando essa base neuroevolutiva sempre global e completa. Como suporte, né? Para finalizar. Deixa eu te fazer uma pergunta que me surgiu agora. Existe uma formação específica para a pessoa ou profissional que queira aprender ou se especializar no método? Ele tem que ser fono, tem que ser médico, pode ser um físio? Como funciona isso? Falo. Pode falar, pode falar. Então, é uma formação de base de 5 módulos, cada um com 4 dias, mais alguns módulos de revisão. Uhum. Então, o que eu estava falando, a gente dá em vários países e todos os profissionais de saúde são aceitos. Então, paramédicos, né? Uhum. Médicos também. Então, médicos, ortodontistas, dentistas, fonoaudiólogos, que é a grande maioria, população, né? De alunos, mas muitos fisioterapeutas. Tem países onde tem mais fisioterapeuta, tem países onde tem mais TO. Uhum. Então, assim, depende muito até, como, né? por onde entra, né? Muitos osteopatas, né? Principalmente fora, mas aqui no Brasil também, fora do Brasil. Então, todas as pessoas que envolvidas na cura. Psicólogos também. Teve Sempre momentos da onde a saúde. gente não aceitava psicólogos, teve momentos onde a gente aceitava, agora a gente tá meio assim. Bom, Porque sendo da área da É. saúde, pode procurar vocês para saber um pouquinho mais e caso queira se especializar no método, né? Uhum. Porque é um método bem procurado, bem questionado pelos pais, eles querem entender. Foi esse o motivo em especial que eu quis que a doutora falasse pra gente. Deixa eu só te Eu falar acho que uma ela coisa, podia- então, porque assim, por que todo mundo tá? Na verdade, em toda a terapia, nós fazemos todo esse trabalho motor, todo esse trabalho corporal e um trabalho específico das funções orais, como a senhora estava dizendo, né? Então, a gente vai trabalhar essa respiração, a sucção, a mastigação, a deglutição, quer dizer, o objetivo é fala, é linguagem. Então, por isso que todos esses profissionais podem fazer um trabalho, porque tem essa base, a gente trabalha a base mesmo, né? Então, isso que facilita, né, na formação o conhecimento de cada área, na verdade complementa também o conhecimento de todas as áreas, né? Isso é muito legal. Eu li um pouco a respeito e diz que vocês falam bastante sobre a importância de todas as fases evolutivas, né? Tanto com o rolar do gato, que a gente grita para os fisioterapeutas, pelo amor de Deus, não abandone o gato, a gente precisa dele ali na frente. E eu vejo que vocês dão uma atenção bem especial para essas passagens neuropsicomotoras, como essa pirâmide que a doutora colocou, como o desenvolvimento cefalocaudal, né? Próximo distal, seria isso? Olha, eu sempre falo assim, que essa história
céfalo-caudal próximo distal, ela é só metade da história. Entendi. Porque, assim, toda a construção, né, dessa verticalização, a construção do sistema nervoso, tanto filogeneticamente como ontogeneticamente, a maturação das estruturas, ela é de baixo para cima e da periferia para o centro. Tem todo um aspecto que é o contrário que eu falei. Não, mas você está certo. O que é céfalo-caudal e próximo distal? É a instalação, é a maturação dos movimentos voluntários. Então, essa é uma parte da história. Entendi. Dos movimentos voluntários. Agora, toda essa estruturação, essa construção, essa milinização das estruturas, essa hierarquização do sistema nervoso, ela é no sentido contrário. Eu digo que é o casamento, esse equilíbrio dessas duas tendências, são opostas e complementares, é que vai dar essa completude harmônica, equilibrada, fluida, econômica do sistema nervoso. Porque a gente esquece disso e fica nessa história de de cima para baixo, onde o córtex fica responsável de controlar tudo. Então você não tem um miolo receptivo para engramar aquilo, né? Sim. Então, assim, essa harmonia dessas duas correntes é que e o equilíbrio, né? A gente aprende a enxergar essa saída, né? É o que você estava falando, mas mais importante essa entrada, toda essa informação do meio ambiente, da estimulação, que desde que ele nasce e a criança vai tendo a oportunidade, sim ou não, dependendo da estimulação que ela tem, do meio ambiente que ela tem. Então essas entradas e essas saídas se complementam, como a doutora Sônia está falando, mas a gente tem que aprender a olhar isso. Eu preciso informar da oportunidade, principalmente para essas crianças com T21, para passarem por essas etapas como qualquer outra criança. Perfeito. E na T21, quais são os pilares evolutivos? Como o Padovan funciona dentro do público que é o que a gente conversa aqui no canal? Você quer falar? Pode falar. Eu acho assim, como o grande foco é promover esse neurodesenvolvimento harmônico, é nutrir o sistema nervoso de todo esse alimento, né, dessa linguagem, né, de construção dele mesmo, que você pode nutrir esse sistema nervoso assim com muitas tipos de necessidades, mas quando você tem uma pessoa, um sistema nervoso que você já sabe que é fragilizado do início, o prognóstico ele já existe, a gente já sabe que ele vem com dificuldade, com lentidão, com lacunas, de aquisições. Então, quanto mais cedo você começar a dar essa nutrição de neurodesenvolvimento, né, consistente, ele vai se integrando, vai se desenvolvendo, né, neuroevoluindo de uma maneira muito mais interessante e com todas as bases, olhado na sua globalidade, né? Então, assim, não vamos ficar falando tem que andar, ou tem que falar. Sim, isso será consequência, mas vamos nutrindo o que leva qualquer criança normal, assim, que com essa sabedoria, essa estratégia da natureza engramada no nosso potencial, no nosso código genético, sugere isso de uma forma tão natural, né? Então, e a gente vai ser humilde e fazer daquilo realmente um instrumento. Como se fosse uma construção. Mas é uma total objetivo, construção. É o alicerce, que é a base, que é a sustentação para que essa casa fique bem construída. Então, promover uma maturação, uma integração do sistema nervoso. Mas como um todo. Como um todo. Não é um olho, uma boca separada, uma língua. Eu falo assim, as pessoas perguntam, vocês tratam? Se a pessoa vier só com problema de fala, você vai tratar só a boca ou você vai começar vai fazer olho, vai fazer mão, vai fazer... Eu falo assim, olha, se por acaso a pessoa vier só a boca, bater no meu consultório, falar, bom dia, eu sou a boca, eu tenho um problema, eu não preciso do meu corpo, eu deixei o corpo em casa,
porque eu não tenho nada a ver com ele, aí tudo bem, a gente só vai tratar a boca. A gente vai atender a boca. E se você for ver, nós não temos um órgão específico para fala, né? Sob o comando desse sistema nervoso, né, central, tal, o que é? Eu me utilizo de outros sistemas, sistema respiratório, o sistema digestório, para poder articular, para poder falar. Então, a fonoaudióloga, né, porque eu vou trabalhar funções orais, para ele poder falar, aprender a falar, com toda a dificuldade que a gente sabe que as crianças, né, com T21 apresentam. Então, o que nós vamos trabalhar? Primeiro, eu trabalhei esta base toda, né? Essa postura, posição, que eu vou trabalhar com aquela criança, não é de qualquer jeito na sala, ou qualquer posição. Eles têm uma postura correta, porque ele tem, para falar, ele vai modificar essa entrada e saída respiratória. Ele vai precisar o quê? Um apoio de um músculo muito importante, que é o diafragma. Ele vai ter ele que dá a força, porque eu falo durante a expiração. Quando o ar sai, eu preciso aprender a modificar o meu mecanismo de fala. E eles têm muita dificuldade, novamente, fazer pela toda a hipotonia. Então, a gente se utiliza desses outros sistemas. Então, a gente vai trabalhar funções orais de respiração, sucção, mastigação e deglutição, tá? São consideradas importantes, né, pré-requisitas esse mecanismo todo, esse movimento que eu preciso fazer com lábio, língua, bochecha, com os órgãos fonoarticulatórios para falar, né? Então, eu vou trabalhar isso tudo, mas apoiado aonde? Tendo base o quê? Este corpo, que me deu postura, me deu condição. Porque a gente fala assim, os pontos que eu coloco, a minha língua, o meu lábio, né, os meus órgãos articulatórios, fonoarticulatórios, para emitir um determinado som, para falar alguma coisa, são os mesmos pontos que eu uso para deglutir, para engolir. Então, quando você dá um alimento, ou mesmo já no peito, amamentando e tal, quando começa o bebê a mamar, o que eu tenho ali? Lábio com lábio, eu já estou dando uma informação, aquela história da entrada, tá chegando a informação de que esse lábio toque tem que ter força, tem que ter um ritmo para sugar. Nisso ele está trabalhando bochecha e tal. E ritmo, ele começou na vida intrauterina, não é só aqui, mas essa força aqui que você vai trabalhando. Depois, maiorzinho já com alimento. Seja um alimento líquido, sólido, pastoso, tal, você deu para a criança, ela tem que mastigar, ela vai engolir. Esse movimento que ela vai fazer, passando a língua atrás dos dentes inferiores, depois ela toca o palato, né, o céu da boca, ela toca lá e vai fazer esse movimento ondulatório para deglutir, é onde tem o fonema, quando ele passa, né, ele vai mandando essa informação, olha a língua, você toca atrás dos dentes, aqui nesses alvéolos e tal, ali vai ser o som do C, Z, né, depois se a língua sobe mais um pouquinho, eu vou ter X, G, lá em cima, T, D, N, L e mais para mim, URE, eu vou engolir, a lateral da língua se eleva, para não escapar, para não babar, que a gente vê com essas crianças pela falta de força e pela dificuldade, essa falta de ritmo e de coordenação nessa mastigação, que é um aprendizado, né? A mastigação. Então, você vê esse escape de alimento, derruba, é descoordenado mesmo, né? Falta isso. Então, a gente já vai, não trabalhando no alimento, a gente vai trabalhando esse neuroaquisição, né? Dessas neurodesenvolvimento dessas funções. E aí você tem lateral da língua aqui, com os exercícios que a gente já foi fazendo, então ela se eleva e não deixa o alimento cair aqui na bochecha e tal. E onde é? Que som? No português, em todas as línguas, mas no português, nha e o lha. Aí ele engole, eu tenho que, ge, re, que é base de língua lá atrás. Então, fazendo estes movimentos de respiração, que é boquinha fechada, a língua vai para a postura, né? A gente está levando essa língua para uma postura mais alta, né? E aí você fazendo o exercício de respiração, depois a sucção, trabalhando essa força dessa musculatura, a mastigação, a deglutição, o que é? Você está trabalhando os pontos de articulação, você já está trabalhando a fala também. Muito legal isso. Quer falar alguma coisa? Não. Existe uma idade? Eu ia falar assim, que uma coisa bem específica é que todos os exercícios, né? Isso. Da neuroevolução do corpo, dos olhos, das mãos, da boca, são acompanhados de poemas para dar toda a organização temporal do movimento, da integração, né? Então,
tem a parte bem espacial, que é a Aham. estruturação, essa arquitetura do corpo em movimento, Eu li isso que dos vai poemas. virando essa base da arquitetura interna do sistema nervoso, né? Parte bem espacial, e depois a parte de toda a organização temporal, que ela é dada por esse pulso do poema, que vai dando essa integração temporal do dedão do pé até os olhos. São sempre os mesmos poemas? Depende, assim, cada exercício é um poema, para cada idade é um poema, para cada tema de cada paciente a gente pode usar um poema. Tem uma lista de poemas. que Muitos vocês usam. poemas. Então, a ideia é trabalhar sempre assim, nesse processo da construção da verticalidade, né? Como base das outras aquisições, do andar, do falar e do pensar sempre em paralelo, e nutrindo desse modelo de fala, né? Da articulação da fala, depois da articulação do pensamento também, né? Começa Até de escutar, né? Aquele toda ritmo, aquelas palavras, a estruturação da significado. significado. É Então isso que a vai gente- é. fazendo essa construção em paralelo, só que com uma escolha bem especial para cada paciente. Em que momento do neurodesenvolvimento ele está, né? Do que a gente pode nutrir, né? Com que conteúdo, com que modelo de linguagem que a gente vai nutrir, porque primeiro assim, qualquer criança vai falar depois que ela já integrou muito, ela ouviu muito, né? Quanto tempo a gente entende, a criança entende o que está sendo falado antes dela conseguir expressar, né? Sim. Então a gente vai nutrindo com essa parte do poema, sendo também o eixo do ritmo, da organização Legal temporal, isso. que vai trazendo muita coordenação aos a tudo, né? Em Essa tudo. integração. Integração. É, e Integração. você falou, qualquer poema, ou são alguns, assim, é exatamente isso. A gente escolhe, por exemplo, porque o que eu quero? Aumento de vocabulário, também eu estou preocupada com isso, estruturação de linguagem, ou trocas na fala. Então, uma criança que não tem um fê, por exemplo, eu vou usar um verso que ele tem o fonema fê. Quer dizer, eu escolho, né, toda essa a dificuldade, o momento que eu estou na terapia, além da idade, tudo que a Sônia estava falando, eu posso escolher para facilitar o meu trabalho, que é lá na frente eu sei que eu vou estar trabalhando tal som, tal fonema. Então eu escolho, realmente é escolhido a dedo cada poema. Tem a literação Legal. daquele fonema. Os pequenos, os bebês, porque a gente pode trabalhar com os pequenininhos, né? Quanto Era isso mais que eu ia cedo, perguntar melhor. agora. Existe alguma faixa etária para iniciação? Olha, a gente sempre diz, o trabalho, o método Padovan é uma maneira assim tão fácil, tão gostosa, você está dentro você trabalha o que acontece com toda criança, o neurodesenvolvimento. Então, mesmo que ele não coopere, que ele não possa ajudar, a gente pode trabalhar com eles, né? Então, eu tenho uma sobrinha com síndrome de Down, que você conhece, que eu comecei a trabalhar com 5 dias. Legal. Aí você fala, bom, o que é? Claro, no respeito a esse desenvolvimento, começou a estimulação. A gente faz da um sucção. trabalho, a gente tem um trabalho bem importante em neonatologia, com Legal, bebê prematuro. A gente já legal. começa na UTI com os bebês, é uma vertente do método Padovan muito interessante. Muito E interessante. é poderoso, porque a gente está falando, quando você está falando em neurodesenvolvimento, você está falando também em neuroplasticidade, né? A gente sabe que essa neuroplasticidade, ela é muito mais, ela está aberta, ela é eficaz nos 2 primeiros anos de vida. Quanto mais cedo você Melhor. começar. Às vezes a gente vê em prematuro, né, assim, aquilo que a gente consegue em 3 semanas, se você esperar até 10 anos, você vai conseguir em 3 anos e olhe lá. Sim. Né? Então, assim, Muito legal. a idade é no prematuro. Alta? Então, a alta, aí, quer falar, Marisa? Então, a Então, alta... deixa eu só Não, falar assim, fala. quando a gente já sabe, né, que uma coisa é você falar assim, eu não tenho certeza, vamos esperar, ver o que vai vir, não vai vir, vai falar, não vai falar. Outra coisa é você já saber que o prognóstico é De um atraso. de um atraso. Então, claro que quanto mais cedo você começar, melhor. Então, assim, agora, em relação... Alta é uma coisa assim, claro, esses meninos, eles
precisam de um trabalho, principalmente de todas as nossas áreas, físio, TO, a gente sabe também o lado de terapia psicológica e tal. E a área mais comprometida é a da fala. Então, por isso, como fono, a gente sabe que eles acabam ficando mais tempo conosco, porque ou é na linguagem falada, depois é a linguagem lida e escrita, né? Então, eu acho que assim, a gente tem que ir priorizando. Não, é o que eu faço com todas as outras áreas com as nossas colegas. Dentro do trabalho, o que a gente vê? A criança, ela se beneficia muito nos primeiros anos, porque ela tem esse vencer a força da gravidade, se pôr de pé, então esse olhar, esse movimento de mãos, movimento corporal, muito mais leveza, né, Sônia? Muito, assim, bem diferenciado mesmo. E aí ela consegue, numa escola, sentar, ter mais atenção, ter mais concentração. A fala varia muito no T21, a gente sabe. Então tem criança que consegue evoluir rapidamente, uma fala mais fluente, com as dificuldades que a gente conhece, mas são crianças que vão mais rápido. Então você vai priorizando, mas sempre a gente tem assim, olha, pode ter uma alta temporária, depois eles podem voltar quando está mais uma dificuldade de leitura escrita. Apareceu dificuldade, está sempre a porta assim, aberta ao método. Mas seria isso, poderia também, é um método procurado em vida adulta? Muito. Sim. Idosos? Também muito. Então para doenças degenerativas do sistema nervoso, a gente usa legal, muito né? legal. E a base é tipo o que você falou sobre a neonatologia, ao contrário. Exatamente. Bacana isso. E uma pergunta... Em qualquer idade, eu digo assim, qualquer idade, qualquer um de nós, o sistema nervoso é um sistema que é feito pela evolução e para a evolução. Então, assim, qualquer momento que você nutre ele dessa informação neuroevolutiva, ele se beneficia. Exatamente. Então, eu sempre falo assim, um trabalho muito interessante que eu adoro é o trabalho com os pseudo-normais como nós. Pseudos total. Pseudo-normais compensados, porque você dá um upgrade, uma reintegrada no sistema nervoso, ele fica mais rápido, mais econômico, você também está se beneficiando. Está se beneficiando. Sem dúvida. Assim, e a ideia é assim, é dar sempre essa integrada mais harmoniosa no sistema nervoso, né? Tem uma coisa muito importante no método, que é a gente tem essa visão da criança como um todo, do adulto como um todo, não tem essa divisão, como a Sônia, a gente estava explicando até agora, né? Então, quando você vai trabalhar funções orais, por exemplo, eu não trabalho só a respiração. Em toda a terapia, trabalha todas as funções, né? Que a gente fala respiração, sucção, mastigação e a deglutição. E a audição, ela, desde que a criança entrou na sala, ou o adulto entrou na sala, com os versos, ou bom dia, como é que foi seu dia? Hoje você já está trabalhando a audição, sim, certo? Então, em qualquer idade, você retoma facilmente em qualquer pessoa, porque você trabalha o conjunto, você trabalha aquela pessoa inteira, eu não vou trabalhar só a dificuldade específica, dividida. Então, por isso que tem dá para trabalhar ele adulto ou criança e tal. Fase que a pessoa buscar o Padovan. Aí eu acho assim, a alta, ela é um fator bem amplo, né? Então, assim, às vezes é aquela primeira queixa, sim, né? Ou... Existe alguma contraindicação? Não. Aí a gente fala que não. Porque se eu estou respeitando... No T21, não. No T21. Ok. Agora, um paciente acidentado, você tem que esperar, tá com um edema, tá com uma coisa... Você tem que claro, esperar, dá o tempo, né? Ou de tá com uma recuperação. fratura, não. Mas assim, isso é coisa bem da minha mãe. Ela perguntava assim, tem sistema nervoso humano? Tem. Então, é indicado. Vamos nutri-lo daquela estratégia integrativa que já está embutida no nosso programa genético. Ele vai dar um upgrade, né? Entendi. E é interessante que dá mesmo. Agora, sempre tem, na né, hora algo a de se você acrescentar. direcionar para algum tipo, né, uma afasia, para um TDAH, dentro né, de um TEA, né? Aí já tem outros critérios. Você pega o mesmo esqueleto neuroevolutivo, mas direciona, né?
Então, não tem nenhuma contraindicação, mas é claro, sempre conversando com o médico dessa criança, respeitando qualquer outra coisa que ele pode ter associado, Sim. né? Mesmo, tem que ter 21, então, mas ele pode ter outras coisas associadas, então a gente vai respeitar. Os movimentos, quando a gente fala não tem, é porque não é nada inovador. É simplesmente passar pelas etapas em toda a terapia. Na idade neurológica dele, a gente vai dando o quê? A gente nunca, nesse método, outra coisa muito importante, a gente não trabalha em cima da dificuldade. Aí então ele chegou aqui, ele não engatinha, mas ele já senta. Para nós não tem problema, nós vamos começar dando o estímulo anterior, tudo que antecede, é claro, passando, indo um pouquinho, cada vez um pouquinho mais para frente, né, Sônia? Dando estímulo, mas o quê? A gente não trabalha na dificuldade, a gente vem de baixo e vai passando pelas fases. E como funciona a terapia, por exemplo? Existe uma frequência? Ou cada caso é um caso? A criança, o adulto, quem esteja fazendo as terapias pelo método Padovan, existe uma frequência? 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, 2 horas cada terapia, ou menos que isso? Como é que funciona isso? Tá falando? O ideal, você quer que eu O diga? ideal. O ideal a gente fala todo dia, né? Claro. Agora, O ideal seria todo dia? Não. Chega a isso, né? O que a gente pega, o clássico são 2 vezes por semana, 45 minutos. Perfeito. Tá? Esse, assim, é para todo mundo ficar satisfeito. Ótimo. O terapeuta vai ficar, a família vai ficar. Assim, é claro que a gente tem demanda de pacientes. Um paciente numa UTI, um paciente, uma neonatologia, um prematuro. A gente trabalha todo dia. Depende, às vezes é 2 vezes por dia. Um paciente numa UTI mesmo, assim, que seja adulto, né? A gente vai trabalhar 2 vezes por dia. Legal. Né? Para poder sair logo da UTI, tirar tráqueo, tirar sonda, Perfeito. tirar gastro. Tem muito caso no transtorno, né, ou no TEA, né, TEA que fala aqui no Brasil, né? A gente tem a demanda de fazer todo dia, né? Muitas vezes dos pais, a gente não exige, o que a gente exige em princípio é 2 vezes por semana, 45 minutos. Perfeito. Um maiorzinho. E Se aí, você pega um bebê, então você vai começar o quê? Estimular a função. Não, mas né? assim, o bebê então, seria o bebê, menos minutos. Menos tempo, e a mãe vai fazer em casa, porque é mais a amamentação, é na hora de troca de uma fralda, alguma coisa. Mas aí são E, as orientações. são orientações que que a gente dá. Então ela acaba também podendo fazer em casa, as 2 vezes. É muito suficiente. Já maiorzinho e tal também, 2 vezes 45 minutos. Tá? Salvo exceções, que cada um tem sua individualidade, mas a base seria isso. Eu acho que deu pra gente tirar um pouco das nossas dúvidas a respeito do método. Queria agradecer mais uma vez, Sônia, mais uma vez, Má, por terem aceitado esse convite. E qualquer dúvida que tiver, pergunta aí embaixo que eu corro atrás dela de novo para responder. Obrigada. Muito obrigada também a vocês também. de abrir esse canal pra gente explicar um pouquinho. Né? Muito importante mesmo.